Oi, 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 pessoal, tudo bem? Bora lá para mais uma live de perguntas e respostas aqui no Rotulagem. Tem algumas perguntas bem legais aqui para eu responder para vocês. Então, bora lá para nossa primeira pergunta. Vou começar com uma da Mila, então. Pode dar exemplo de substância bioativa? É exclusivo para alimentos funcionais? Exemplos de substâncias bioativas são tipo flavonoides, carotenoides, fitoesteróis, sabe essas coisas? Essas coisas são compostos bioativos, são substâncias bioativas. Elas não são exclusivas para alimentos funcionais, elas podem fazer parte de suplementos alimentares, por exemplo, de alimentos convencionais. É que a gente precisa colocar elas na tabela nutricional, a gente precisa mencionar elas. A gente não pode simplesmente colocar um flavonoide no alimento e não dizer nada sobre ele. Mas não necessariamente quando eu uso substâncias bioativas, eu tô necessariamente fazendo um alimento funcional que precisa de registro e tal. É que quando a gente usa essas substâncias, a gente normalmente quer falar algo sobre elas, né? A gente quer falar que ali tem flavonoide, que... não vou lembrar pra que serve um flavonoide, gente. Eu acho que ele é tipo antioxidante, alguma coisa assim. Então você quer mencionar e aí você acaba indo para alimentos funcionais que precisam de registro na Anvisa, tudo certinho e tudo mais. Mas o fato de usar substâncias bioativas não quer dizer que você tem um alimento funcional, tá? Mas as substâncias bioativas são essas: flavonoides, carotenoides, fitoesteróis. Eu não vou lembrar de mais nenhum, mas entendeu, né? A Maureen falou que probióticos também são compostos bioativos. Então, os probióticos, eles são compostos bioativos, mas eu não sei agora se ele se enquadra como substância bioativa. Porque, se eu não me engano, a legislação trata substâncias bioativas e probióticos de forma diferente, tá? Então, eu acho que os probióticos não entram nessa mesma categoria que os flavonoides, carotenoides, enfim. Precisa verificar na legislação isso certinho, mas as legislações normalmente tratam probióticos e substâncias bioativas de formas diferentes, não como sendo a mesma coisa. Bimegda. Tenho um ingrediente composto, que é um melhorador de cremosidade. Como colocaria na lista de ingredientes? Bom, um melhorador de cremosidade normalmente não vai ser bem um ingrediente composto, tipo achocolatado em pó e leite condensado, né? Que é um ingrediente composto por vários ingredientes. Esse melhorador de cremosidade muito provavelmente deve ser simplesmente um mix de aditivos, né? Que melhora a cremosidade do produto. Eu acredito que você possa declarar melhorador de cremosidade, só que aí você vai ter que abrir a lista de ingredientes dele com todos os aditivos e especificar a função tecnológica de cada aditivo. Então, o que pode ter no melhorador de cremosidade? Estabilizante, emulsificante, aerante, não sei o que tem lá dentro. Mas você vai ter que abrir essa lista e colocar a função e o aditivo, a função e o aditivo, a função e o aditivo. Lembrando que a gente pode agrupar os aditivos que têm a mesma função tecnológica. Então, eu não preciso colocar emulsificante tal, aí de novo emulsificante outro tal, e de novo emulsificante terceiro tal. Eu posso colocar emulsificantes tal, estabilizante tal, tal. Então, você vai ter que fazer isso, tá? Por isso, eu não gosto de tratar mix de aditivos como um ingrediente composto. Eu declaro os aditivos como se eu tivesse colocado cada um deles lá dentro e não comprado um mix pronto. Então, eu coloco, tipo, emulsificantes, tal, estabilizantes, tal. Eu não falo melhorador de cremosidade, aí abro tudo isso, porque eu só vou estar adicionando uma palavra a mais na minha lista de ingredientes que não vai fazer diferença, sabe? Então, quando é esse mix de aditivos, eu trato os aditivos de forma independente, como se eu tivesse colocado ali cada um deles separadamente. Vera, açúcares totais. Na nova RDC,
vai ser só por análise ou o cálculo teórico vale? O cálculo teórico sempre vale, tá, gente? Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado no cálculo teórico quando a gente usa as tabelas, tá, de composição nutricional. TACO, IBGE, USP, Unesp, enfim, qualquer tabela de composição nutricional. Por quê? Elas são confiáveis? Sim, se você pega elas de fontes confiáveis, elas são confiáveis, como essas que eu falei aqui. Mas elas têm uma média ali, né? Então, assim, não é especificadamente o que você está colocando. E agora, principalmente a hora que mudar a nova legislação, mas hoje também a gente tem um limite de 20% para mais ou para menos que a gente pode errar. Então, sei lá, eu coloco ali carboidrato 5 gramas na minha porção. Eu posso ter 20% a mais do que 5 gramas ou 20% a menos no meu produto, que ainda tá certo. Só que se passar dessa variação de 20%, já tá errado e isso vai gerar uma multa, uma autuação, enfim, né? Teremos problemas com isso. Então, quando a gente usa tabelas de composição nutricional, o perigo é esse, porque como ali tem uma média, pode ficar fora desses 20%, tá? Mas você pode fazer cálculo teórico através de ficha técnica, por exemplo, de laudos de laboratório. Tudo isso você pode fazer cálculo teórico para todas as funções, inclusive para açúcares adicionados também, que nem tem como fazer análise de açúcar adicionado, né? Pelo menos do que eu andei conversando com as minhas amigas que trabalham em laboratório e com outras pessoas também que já foram cotar em laboratórios. Você tem como fazer cálculo de açúcar adicionado em laboratório e aparentemente não tem, tá? Mas o cálculo teórico ele vale, só precisa tomar cuidado para ficar dentro desses 20%, tá? Como me especializar na área? Estudando bastante, fazendo bons cursos de rotulagem. Eu acho que primeiro é entendendo o que é a área de rotulagem, tá, gente? Muita gente não sabe. Muita gente pensa que é só fazer lista de ingredientes e tabela nutricional. Muita gente pensa que validar rótulo para pôr no mercado não é trabalhar com rotulagem. Muita gente pensa que rotulagem é só a arte da embalagem. Muita gente pensa que a gráfica pode fazer a arte da embalagem. Recebi um caso desse hoje ou ontem aqui. E sempre recebo, o que me deixa abismada. Então, assim, primeiro entender certinho o que é a área de rotulagem, que é trabalhar com os dizeres legais que vão em um rótulo que estão baseados em legislações. É fazer cumprir a legislação nos rótulos, tá? Então, isso é trabalhar com rotulagem. Agora, como se especializar? Estudando as legislações, conhecendo a área e tendo prática. Quanto mais prática você tiver na área, mais especializada você vai ser. Você vai entender os detalhes, você vai entender os trâmites, você vai começar a entender posicionamento de órgãos regulamentadores, PROCON, como funciona dentro da indústria ou no serviço de alimentação. Então, a prática te traz muito conhecimento que só a prática vai te trazer, mas o conhecimento teórico é tão importante quanto. A gente precisa aliar teoria e prática. Lembrando, gente, que legislação é legislação. Se está escrito na legislação, tem que ser feito. Mas a prática te traz, por exemplo, eu estava conversando com uma aluna do Vida de Rotulagem, que eu não vou lembrar o nome, talvez seja Camila, que ela falou assim: Aline, eu tenho muita dificuldade em... Assim, eu sei o que tá certo e o que tá errado, mas eu não quero só ficar falando que tá errado, né? Eu quero dar uma solução. E eu falei, sim, a parte mais importante do nosso trabalho é dar a solução para resolver o problema. Não é chegar lá e falar, isso não pode, e ir embora. É tipo, isso não pode, vamos fazer de tal forma. E ela me falou, muitas vezes eu não sei dar a solução. E aí ela deu os exemplos lá dela, que eu não vou citar aqui, né? Porque não perguntei pra ela se eu poderia. Mas eu falei, olha, muito disso é a prática. É entender as entrelinhas do que está escrito na legislação. É isso que eu falei, entender posicionamento de PROCON, de Anvisa, de mapa, de Inmetro, pra ver até onde a gente pode ir e o que a gente não pode ir. Então, eu até dei um exemplo para ela de um cliente que eu trabalhei, que eu falei, eles queriam falar, tipo assim, esse produto te deixa mais saudável.
E aí eu falei, não, você não pode escrever isso, né? Você não pode dar propriedades medicinais, terapêuticas e propriedades que você não possa comprovar no seu produto. E ele fez tudo isso em uma frase. Eu falei, não, você não pode falar que o produto deixa a pessoa mais saudável. Você não sabe, você não tem comprovação disso. E mesmo se você tivesse, você teria que registrar ele provavelmente como alegação funcional, teria que falar isso de outra forma. Ou seja, não dava pra fazer isso. Eu falei assim, mas por que você não fala pra pessoa, tipo assim, seja mais saudável, né? Então, assim, você já traz essa vibe de saudabilidade pro seu produto, mas você não tá falando que é o produto que vai deixar a pessoa mais saudável. Você tá falando pra pessoa, seja mais saudável. Entendeu? Vocês entenderam essa diferencinha do isso aqui vai te deixar saudável e seja mais saudável? Então, é esse tipo de coisinha que você só consegue na prática mesmo. De entender esses limites de até onde você pode ir para estar dentro da legislação e atender ao seu cliente. Então, isso faz parte de se especializar também, né? Porque eu, principalmente nos workshops, né, gente, eu falo assim, oi, eu sou a Aline Assis, engenheira de alimentos e especialista em rotulagem de alimentos. Gente, por que eu sou especialista em rotulagem de alimentos? Eu basicamente trabalho só com isso há quase 5 anos. Eu estudo isso todos os dias, eu ensino isso todos os dias, eu falo sobre isso todos os dias, eu faço rótulos quase todos os dias, eu dou mentorias, tipo, isso me torna especialista. Eu conheço muito da área. Agora, não é porque eu não tenho um título, não é porque eu não fiz uma especialização em rotulagem que eu não sou especialista, entendeu? Acho que as pessoas hoje em dia elas se apegam muito a títulos, papéis e tudo mais. E às vezes a pessoa que tem o título, o papel, não sabe o tanto que uma outra que tem a prática, que tem o estudo, que tem o conhecimento. Não tirando o valor do papel, tá, gente? De quem faz pós, mestrado, doutorado, especialização e tudo mais. Só que assim, não tem especialização na área de rotulagem, então ninguém é especialista em rotulagem. A pessoa trabalha há 25 anos com rotulagem, ela sabe, ela ensina, ela pesquisa, ela faz parte de discussões da Anvisa, do Mercosul e de tudo mais, mas ela não é especialista, porque ela não sentou lá numa faculdade e pegou um papel dizendo que ela é especialista. Ah, por favor, sabe? Então, eu já recebi e-mail falando, Aline, olha, inclusive e-mails muito educados, não foram hates, nada disso, mas a pessoa falando assim, Aline, não acho legal você falar que você é especialista em rotulagem, porque não existe especialização nessa área, então você não pode dizer que você é especialista. Aí eu fiquei tipo, tá bom, obrigada pelo seu e-mail, vou avaliar. Mas eu acho que eu sou, então. Agora não adianta nada eu falar, eu sou especialista em rotulagem. Na hora do vamos ver, na hora de fazer o rótulo, na hora de ensinar, na hora de tirar dúvida, aí não sabe. Aí também não, né? Sei tudo, absolutamente tudo. Se você me mandar uma pergunta, eu com certeza vou saber responder sem checar na legislação. Não, gente, eu não sou um robô, né? Eu não sou a biblioteca de alimentos da Anvisa, eu não sou o Cisleges. Não, às vezes eu não vou saber responder, mas eu vou saber onde procurar, eu vou saber aonde ir, eu vou saber se é mapa, se é Anvisa, se é Inmetro, eu vou saber se eu já vi isso em algum lugar, eu vou saber quais são as fontes para eu procurar, eu vou saber onde perguntar, eu vou saber com quem conversar. Então eu vou saber achar essa resposta, né? Então, sei lá, é isso, né? Me alonguei numa resposta que era para ser simples. Mila, a declaração de substância bioativa é só se eu adicionar como ingrediente, no caso, se for natural de um ingrediente, também posso declarar, certo? Não, eu acho que é só se você adicionar, tá? Precisa ver na legislação, eu tô sem meu notebook aqui, eu nem consigo consultar pra você. Mas vê direitinho, mas você quer declarar como isso? Tem que ver isso. Você quer declarar na tabela nutricional? Você quer declarar, tipo assim, como alegação nutricional? O que você quer fazer com a sua substância bioativa que já tá dentro do alimento? Eu acho que se ela já faz parte do alimento, você não vai falar nada sobre ela, não. É só se você adicionar ela como substância bioativa, como isolada, tá? Como saber se eu preciso registrar um rótulo? Na verdade, você vai precisar registrar o produto, né? Você vai precisar registrar o produto. Se for Anvisa, você consegue saber na RDC 27 de 2010 e mapa... É que agora mudou do mapa, né? Lá no RISPO você vai saber quais são os produtos que não precisam ser registrados. Os outros do mapa todos precisam. Como fazer tabela nutricional de bacon? No que se basear para fazer os cálculos? Nossa, fazer tabela nutricional de bacon com cálculo? Você vai ter que pegar a panceta, saber...
essa composição nutricional da panceta, saber se qual vai ser o rendimento dela a hora que defumar, o que ela vai perder, que vai concentrar provavelmente, saber tudo que você pôs lá dentro e a composição nutricional de todos os ingredientes. Complicado. Esse é um caso onde fazer análise seria com certeza sua melhor decisão. Tendo na legislação que todo alimento embalado na ausência do consumidor necessita de um rótulo, todos os alimentos entregues por delivery deveriam ter uma lista de ingredientes e tabela nutricional? Não. Sobre a rotulagem, as imagens, as cores, somos nós, engenheiros de alimentos, que fazemos também? Ou essa parte é outra pessoa que faz e nós fazemos apenas as tabelas e adequar as legislações? Se você for boa em imagens, cores, Photoshop, CorelDRAW e qualquer outro programa que faça a arte, pode fazer, por que não? Se você for boa nisso, faça. Eu não sou. Eu faço apenas dizeres de rotulagem baseado nas legislações e, se precisar, cálculo de tabela nutricional. Eu não me meto com arte, não me meto com cores, não me meto com nada disso, gente. Nada disso. Se você for bom nisso, vai que vai. Rotulagem de produtos fatiados, como proceder? Depende. Como é o seu produto fatiado? É um produto fatiado que já vem da indústria? É um produto que é fatiado no supermercado, na padaria? Isso difere. Qual a diferença entre a RDC 135 e a RDC 136? A RDC 135 fala de alimentos para dietas com restrição de lactose, que é tipo leite, queijo, iogurte, requeijão, doce de leite, leite condensado, que não tem lactose, né? Que tem a enzima lactase ou que usa ingredientes sem lactose. E a 136 fala sobre colocar o alerta de contém lactose em todos os alimentos que tiverem mais do que 100 mg de lactose por 100 gramas ou 100 ml de alimentos. Então, um fala sobre não ter lactose, o outro fala sobre ter lactose. Aline, comenta um pouco sobre a diferença entre açúcares totais e açúcares adicionados. Ai, gente, parece que só mudou a questão dos açúcares, né? Açúcares totais são todos os açúcares que tem no alimento, tá? Então, eu já dei esse exemplo aqui, inclusive vou usar o mesmo, que eu acho que ele é muito bom. Sabe bananinha passa? Sabe? Tipo, bananinha cremosinha, barrinha de banana. Sabe que é só banana? Banana seca, banana. E aí, tem algumas dessas bananas que tem açúcar cristal em volta. Então, é tipo, fica como se fosse uma balinha de banana, mas é banana passa, tipo um docinho de banana que é só banana, com açuquinha em volta, certo? Como que vai acontecer? O que são os açúcares totais dessa banana? É a sacarose, que eu passei em volta, mais a frutose natural da banana. Isso são os açúcares totais. O que são os açúcares adicionados? É só essa sacarose que eu coloquei em volta. A frutose não entra nesse cálculo, porque ela não foi adicionada ao meu produto. Ela já estava lá, é natural dele. Então, é isso que a gente vai ter que saber na hora de fazer o cálculo de açúcares totais e açúcares adicionados. É por isso que eu consigo fazer análise laboratorial de açúcares totais, mas até então não consigo fazer de açúcares adicionados, porque como que o laboratório vai diferir o que já estava lá do que foi adicionado? Entendeu? Então, açúcares totais eu mando para o laboratório, por exemplo, pode fazer cálculo teórico e tudo mais, mas vamos supor na análise, né? Açúcares totais eu mando para o laboratório e eles fazem o perfil de açúcares, então eles vão me dizer lá quanto tem de sacarose, frutose, glicose, blá blá blá, todos os açúcares, eu vou somar meus açúcares totais. Para açúcares adicionados, eu vou precisar pegar só aqueles que foram adicionados ao meu alimento. É isso. Ficou claro, gente, essa diferença? Eu recebo muito essa pergunta. E lembrando que açúcares são só mono e disacarídeos, tá? Então, amidos, polióis, nada disso entra em açúcares, tá? Nem no adicionados, nem no totais. Só mono e disacarídeos. E lembrando que a fração de mono e disacarídeos na maltodestrina, no mel, nos xaropes, tudo no extrato de malte, tudo isso vai contar como açúcares adicionados, tá?
Marx falou mussarela, presunto já produzidos. Então eles vêm, tipo aqueles que já vêm no pacotinho direto da fábrica fatiado para vender no mercado. Se for isso, rotulagem completa. Não tem diferença nenhuma. Rotulagem assim como a peçona de presunto. Igualzinho, rotulagem completa como qualquer outro alimento. Se ele for fracionado no mercado e comercializado no mercado, aí ele tem algumas exceções. Ele é exceção de algumas regras, como, por exemplo, alergênicos e tabela nutricional. Mas se ele já vem fatiado de fábrica, rotulagem completa. Banana tem frutose. Se colocar açúcar, somos 2, exatamente. Patrícia falou, obrigada, é que minha dúvida é da malto. Então, a malto é isso, ela vai ser considerada um açúcar adicionado quando ela for adicionada a algum alimento. Ela sozinha não, ela sozinha é só malto, tá? Ela sozinha, o açúcar é natural. Mas a partir do momento que ela é adicionada a algum alimento, essa parte da malto que é de mono e disacarídeo, porque a malta em si ela é um oligosacarídeo, ela não é considerada um açúcar. Tá? Mas ela é composta por açúcares. Ela tem algumas frações de mono e disacarídeos que podem chegar até 9% da malto. Então essa fração de mono e disacarídeo da maltodestrina vai ser contabilizada como açúcares adicionados. Aline, inclusive, você poderia dar uma média de quanto tempo levamos na prática para produzir um rótulo? Sei que é muito relativo. Exatamente isso, Ellen, é muito relativo. Eu falei, não tem como. Se eu estiver fazendo um rótulo de um produto que eu já estou mais acostumada, mais adaptada, e o produto não tem grandes questões, tipo assim, ele não faz nenhuma alegação, ele só quer mesmo os dizeres obrigatórios de rotulagem, tabela nutricional, alergênico, glúten, lactose, acabou. É um tempo, tipo assim, 2, 3 horas, se não tiver que calcular a tabela nutricional. Se tiver que calcular a tabela nutricional, aí vai mais um tanto. Aí quantos ingredientes tem? Não tem como estimar. É muito. Já tem a arte, não tem a arte. Precisa do cálculo da tabela, não precisa do cálculo da tabela. Quantos ingredientes são? Esses ingredientes são compostos, você tem as fichas técnicas. A gente vai fazer alegação, não vai fazer alegação. É um produto que eu já estou mais acostumada, é um produto que eu nunca trabalhei, é um produto que eu já trabalhei, mas não estou acostumada. Então, tem muita variante. Tanto que eu já mostrei aqui, inclusive, porque eu cobro meu serviço por hora, né, gente? Acho que é por isso que ela tá perguntando isso. Mas eu já mostrei aqui que eu já errei feio. Tipo assim, eu pensei que eu ia levar 5 horas para fazer um rótulo, e eu tava lá 9 horas já fazendo ele. Eu cobrei por 5 horas. Então, assim, problema de quem? Inteiramente meu. Eu dei o valor, o cliente pagou. É isso. Se eu levei mais horas, parabéns, Aline, calculou errado. É isso. Mas, assim, a hora que eu olho o esqueleto do projeto, qual é o produto, qual o tipo de serviço que precisa, se tem arte, se não tem, eu já sei mais ou menos quantas horas eu vou levar pra fazer. A grande maioria das vezes eu acerto, às vezes eu erro. Mas uma média geral para nós que estamos começando. Se você está começando, Ellen, apesar de saber o valor da minha hora, não faço ideia de quanto tempo eu vou precisar para passar o orçamento para o cliente. Mas se você está começando, eu sugiro que você não cobre por hora, eu sugiro que você cobre por rótulo. Entendeu? Justamente para você pegar essa prática de saber quanto tempo você leva para fazer. E calcule esse tempo, tá? Calcule mesmo. Eu no começo cobrava por rótulo. E aí, eu vi que, tipo assim, grandes empresas, consultorias, meus amigos que eram consultores, independente de ser de rotulagem ou não, eles cobravam por hora o trabalho deles. Aí eu falei, óbvio, né? Faz muito mais sentido. Cada rótulo é um rótulo, demanda um tipo de trabalho. E aí, eu comecei a calcular quantas horas eu levava. Então, tipo, eu ia fazer cronômetro. Parei porque agora, sei lá, eu vou jantar, para o cronômetro, né? Vou voltar só amanhã, tá? Então, esse dia eu fiz quanto tempo? Esse dia eu fiz 3 horas, beleza. Amanhã, sentei pra fazer de novo cronômetro. Faz assim. Aline, na nova legislação de rotulagem, açúcar mascavo, agave e mel entram como açúcares adicionados? Açúcar mascavo, óbvio, né? Açúcar mascavo é açúcar. Agave e mel, agave, se na composição dele tiver mono e disacarídeo, entra. Mel entra.
Quando o valor da porção é menos ou mais que o recomendado na instrução normativa, coloca qual porção? Por exemplo, o picolé de 120 gramas, o recomendado é 130. No seu caso específico aqui do picolé, e quando isso acontecer, você vai declarar como porção individual. Então você vai, porque no caso o seu picolé é um picolé, né? Ele é para ser consumido de uma vez só. Então você declara a porção individual. A porção vai ser 120 gramas mesmo, a medida caseira vai ser uma unidade, acabou. Porção individual. Agora, quando você tem mais ou menos, ainda mais você perguntou da iene, eu ia precisar ver. Eu ia precisar ver na iene como que tá a regra. Quando você tem mais, a porção vai ser a indicada, tá? Não tem isso. Ainda mais se não for uma porção individual, porque, por exemplo, se fosse mais e fosse 140 de um picolé, ainda ia ser uma porção individual. Mas se é mais, por exemplo, o pão é 50 gramas a porção, só que você vende um pão grande que tem 500 gramas, a sua porção vai ser de 50 gramas mesmo. Então, só não vai ser a porção quando for uma porção individual, quando o que você está vendendo é para um consumo único de uma vez. Quando é, né, um consumo único de uma vez, que a pessoa é para consumir aquilo de uma vez, você considera porção individual. Diferente disso, você segue a porção. Produtos de padaria que são embalados na ausência do consumidor precisam ter a informação? Produtos de padaria que são embalados na ausência do consumidor precisam ter rótulo, ponto, tá? O que acontece não só com produtos de padaria, mas com todos os produtos que são produzidos e comercializados ou fracionados e comercializados no mesmo lugar, é que eles vão ser exceção de alguma regra, como eu estava falando do presunto e queijo fatiado. Então, produtos de padaria que são produzidos ali naquela padaria e comercializados ali naquela padaria precisam de rótulo, porém não precisam de informação nutricional, de alergênicos, não precisam talvez de lactose, precisa conferir. Onde você vai achar isso? No âmbito de aplicação da legislação, gente, precisa ler a legislação na íntegra, né? Vocês vão lá só para saber, o que eu preciso fazer? Não lê a legislação na íntegra, não sabe onde ela se aplica ou não. Então, no âmbito de aplicação, nas exceções, normalmente onde fala esse regulamento técnico não se aplica, vocês vão ver lá produtos produzidos e comercializados ou fracionados no mesmo local. Não está escrito exatamente assim, mas é isso que quer dizer. Então, vocês vão ver que esses produtos são exceção de algumas regras, mas eles precisam de rótulo, eles só não precisam de todas as informações. Agora, o que acontece, tá? Às vezes, tem redes de padaria, ou redes de supermercado, ou redes de casas de bolo. E aí, tem uma filial que produz e passa para todas as outras. Isso pode acontecer? É óbvio que isso pode acontecer. Só que o que acontece? Ele não está sendo produzido e comercializado no mesmo lugar. Então, esses produtos já passam a precisar de rotulagem completa, tá? Então, tem que se ligar nisso também. Não é porque é a mesma empresa que não vai precisar. Ele tem que ser feito e comercializado no mesmo lugar, para ser exceção de algumas regras. Okay? Bicarbonato é um sal, mas geralmente não é utilizado para este fim. Declara o alto teor de sódio? Então, sal e sódio são coisas diferentes, né? O bicarbonato de sódio tem sódio. Então, sim, ele vai entrar no cálculo de sódio, tanto da sua tabela nutricional, quanto para você saber se você vai precisar declarar alto teor de sódio na rotulagem nutricional frontal. É todo sódio, não importa de onde ele veio. A gente está falando de sódio, a gente não está falando de NaCl, a gente não está falando de cloreto de sódio, né? A gente não está falando de sal, a gente está falando de sódio. Então, tudo que tem sódio vai entrar na conta do sódio, tá? Extrato de alecrim como conservante tem que ser destacado dos ingredientes extrato de alecrim INS? Então, não. Nenhum aditivo precisa ter o INS obrigatoriamente, tá? É opcional. Então, você pode colocar o nome do aditivo e o INS, pode colocar só o INS ou só o nome do aditivo, exceto para o corante amarelo tartrazina, que esse sim precisa
especificadamente estar por extenso. Ele pode estar por extenso e com o INS, mas ele nunca pode estar só com o INS. Então o INS não é obrigatório, ele é opcional sempre. Então seu extrato de alecrim você pode declarar só como extrato de alecrim, não precisa pôr o INS não. Tá? Jonas, se na minha formulação vai calda de açúcar, eu declaro na lista só calda de açúcar ou abro a lista? Não, é um ingrediente composto, né? Vai ter aí no mínimo água e açúcar. E a água, ela não vai evaporar completamente, né? Então você ainda vai ter a água na composição. Então você pode declarar calda de açúcar, acho que você pode declarar como caramelo também, né? Porque é um caramelo no fim. E aí você abre a lista, água e açúcar. Gente, a gente só não abre a lista de ingrediente composto quando, ele tem RTIQ ou alguma norma que defina quais são os ingredientes desse produto. E, 2, além de ter um RTIQ, ele ainda está presente no produto em uma porcentagem menor do que 25%. Então tem que cumprir esses dois requisitos pra gente poder não abrir a lista de um ingrediente composto. A regra é, abra a lista, tá? Lili Valente mandou: como citar a soja transgênica no meu produto proveniente de contaminação cruzada? Então, Lili, mas por que você vai citar a soja transgênica se é só contaminação cruzada? Não precisa citar. Você vai colocar só pode conter soja nos alergênicos. Não é presença intencional no seu produto. Essa transgenia com certeza não vai ser detectada. Com certeza. Você nem sabe se tem soja lá, na verdade. Muito menos vai detectar o gene transgênico. A meu ver, não precisa, tá? Só alérgicos pode conter soja é o suficiente. Não precisa falar que é transgênico. Você não precisa rotular esse produto como transgênico. Se a única transgenia ali que pode acontecer nele é essa soja de contaminação cruzada, que é transgênica, eu não vejo como precisando, tá? Eu não vejo, sinceramente. Outra da Mila. Pode explicar a regra do número de porções da nova rotulagem nutricional? Olha, eu vou ser bem sincera com você, Mila. Eu não parei, gente, eu ainda não consegui estudar as legislações inteiras, tá? Tá bom pra vocês essa falta de tempo? Eu não vi se tem uma regra específica, tá? Mas do que eu já andei estudando e do que eu já vinha estudando pelas consultas públicas, não tem uma regra. É tipo assim, tem definido a quantidade da sua porção, certo? Sua porção é de 50 gramas. Quantas porções tem dentro da embalagem? Sua embalagem de 500 gramas vai ter 10 porções de 50 gramas. Sua embalagem de 1 quilo vai ter 20 porções de 50 gramas. Sua embalagem de 100 gramas vai ter 2 porções. Então é isso que você vai falar. Ou você tá falando da regra de arredondamento, porque tem uma regra de arredondamento. Tipo assim, a minha porção é de 50 gramas, mas a minha embalagem é de 310 gramas. Então, como que eu vou declarar isso? Então, são sempre números inteiros, tá? Então, tipo, se tem 310 gramas, você vai declarar 6 porções. É isso. Pão de 60 gramas, posso declarar essa gramatura com porção individual? A porção de pão é 50, não é? Pode. Essa nova legislação da Anvisa é aplicada para a indústria de polpa de fruta? Se a nova legislação da Anvisa que você está falando é a nova rotulagem nutricional, ela é aplicada a todas as indústrias de alimentos, absolutamente todas, tá? Incluindo polpas de fruta. Para onde mandamos as dúvidas sobre rotulagem para a Anvisa? O site da Anvisa mudou, né, gente? Mas precisa procurar o SIC, é Serviço de Informação ao Cidadão. Talvez seja esse, mas chama SIC. S-I-C. Lá você vai fazer um cadastro seu, colocar seu nome, seu e-mail, vai criar uma senha. E aí você entra lá, vai no formulário eletrônico. Aí você vai selecionar que sua dúvida é para a Anvisa, vai colocar um resuminho do que é, vai escrever a dúvida e vai mandar. Um dia eles te respondem. Demora, normalmente uns 15 dias úteis. Ou 15 dias, ou 10 dias úteis. Umas 2 semanas por aí demora para eles responderem, ou mais, mas eles respondem. Um dia. Sou estudante de nutrição, poderei atuar na área? Com toda certeza absoluta. Poderá sim, assim que você se formar
Você provavelmente não está aprendendo muito sobre rotulagem na sua faculdade, então já vai procurando aí cursos complementares ou vai estudando a legislação, já tenta pegar um estágio nessa área, que aí você já sai, ó, expert em rotulagem e já se joga na área, com certeza poderá. Fatiar e comercializar no próprio estabelecimento tem que fazer rotulagem completa? Completa, não. Precisa de rotulagem, pode ser etiqueta, porque tem algumas informações obrigatórias que sim. Mas, de novo, esse produto vai ser exceção de algumas legislações. Precisa saber as legislações e as exceções. E aí você vê onde ele é exceção, onde ele não é. Rotulagem nutricional e alergênicos, eu tenho certeza que ele vai ser exceção, tá? Mas precisa olhar. É obrigado a declarar sabor quando usa aromatizantes, né, contra a legislação. Olha o informe técnico número 26, de 2007 da Anvisa. Lá tem uma tabelinha que vai te mostrar certinho. Mas você vai usar sabor quando você usar aromas para conferir o sabor, tá? Tipo assim, sorvete de morango que não tem morango, só tem aromatizante de morango. Aí você vai usar sabor, se for aromatizante artificial, você ainda vai usar sabor artificial dele, tá? Se o aromatizante estiver só realçando o sabor, daí você não precisa falar nada sobre o sabor, você só vai declarar contém aromatizante sintético idêntico ao natural ou aromatizado artificialmente no painel principal, tá? Leite de coco em pó, que possui como ingrediente caseinato de sódio, alérgicos contém leite, mas precisa de alguma menção quanto à lactose? Bom, caseinato de sódio não é leite, é derivado, né? Então, precisa ver, tá? Precisa ver. Se esse caseinato de sódio deriva do leite, você vai falar alérgicos contém derivados de leite. E não vai fazer nenhuma menção sobre lactose. É obrigatório colocar a expressão medida caseira na tabela nutricional? Não. Só coloca a medida caseira. Só isso. Tipo, qual é a sua medida caseira? Uma fatia? Uma colher de sopa? Uma unidade? É isso que você vai pôr. Você não vai escrever medida caseira. Você só vai colocar ela. Entre parênteses, vai escrever uma colher de sopa, uma fatia. Só. Preciso declarar a porção de 100 gramas para ovos? Não, ovos, a porção você determina de acordo com uma unidade, tá? A hora que mudar a rotulagem, a hora que a gente passar a usar a nova rotulagem nutricional, eu acredito que sim. Não me lembro de ovo ser uma exceção, não. Que não vai precisar de 100 gramas, vai precisar sim, tá? Aí você vai declarar 100 gramas e porção, como todos os alimentos. Produtos não comestíveis agora não precisa mais de registro no mapa. Mas tem alguns produtos comestíveis que também não precisam mais de registro no mapa. Farinha láctea não precisa mais de registro no mapa, acho que torresmo não precisa mais de registro no mapa. Tem alguns aí que com o decreto 10.468 caiu o registro. Houve mudança na rotulagem de produtos carnes, frango ou peixe fresco ou congelado? Sim, porque o RISPOA mudou, ou o RISPOA mudou. Então, sim. Houve. E a IN22 está passando por atualização, né, para conversar com o RISPOA. Sim, tiveram alterações. A nova rotulagem nutricional vai chegar neles também. Então, sim. Aline, quando a mesma empresa produz num local, mas embala e comercializa em outro local, precisa declarar produzido, embalado, comercializado por ou só produzido por? Se é a mesma empresa, mesma razão social, eu acho que só produzido. Não precisa por tudo, não. É isso, gente. Muito obrigada. Tivemos mais um Perguntas e Respostas. Vão lá me dar moral no YouTube, por gentileza. Se inscrevam lá no canal para acompanhar as lives. Todas as lives ficam lá. E se vocês já estão aqui no YouTube assistindo essa live gravada, por favor, deixa o like aqui, deixa um comentário e se inscreve no canal. É isso. Vão lá atender o interfone. Um beijo, gente. Tchau.